Oi, gente, a gente está aqui com mais um episódio de Elas na Tela e nós vamos conversar hoje sobre transmídia e como isso se aplica na educação. Nós somos do curso de Tecnologia Educacional e eu estou aqui com as minhas colegas Giovana, Evelyn e Aline. Olá. Inicialmente, a gente vai diferenciar um pouquinho o conceito de cross-mídia e transmídia, porque isso é muito fácil de confundir, certo? Então, na narrativa cross-mídia, a mídia principal ela foi adaptada para outras mídias. Por exemplo, um livro, ele pode ser refeito ou adaptado para filme, para jogo, mas não necessariamente mudando a linguagem principal ou o assunto principal. Já na narrativa transmídia, cada parte do conteúdo está numa mídia diferente. Por exemplo, eu posso ter um filme de um tema, um livro, um jogo, e não necessariamente eles estão falando a mesma linguagem ou trazendo a mesma história, mas de certa forma eles acabam se complementando. É interessante a gente pensar também que esse complemento não faz a gente necessariamente acompanhar todas as mídias. Se eu ler só o livro, ver só o filme, ou jogar só o jogo, eu vou entender, enfim, a história, narrativa, o conceito. Né? Eu consigo entender o conceito por trás daquilo que eu estou consumindo, né? Então, acho que realmente, através dos exemplos que tu trouxesse aqui, o que a gente mais aplica no nosso dia a dia é a transmídia. Mas a crossmídia tá ali, ela aparece de vez em quando, ela tem os seus momentos, mas o mais frequentemente, principalmente se a gente for pensar em propaganda, em produtos licenciados, a gente está falando daí mais dentro do conceito de transmídia, né? Mas para ficar claro, né, porque é muito fácil de confundir, porque se a gente pensar no Harry Potter, por exemplo, a gente tem livro, filme, jogo, mas que a narrativa é mais ou menos igual, né, ou muito também parecida, né? Brinquedos também. Isso. Né? Muito em breve comercial, né? Muito em breve série, que é importante deixar registrado aqui. Então, para ficar claro, para não confundir, né, esses conceitos. Isso. Eu acho importante a gente começar a pensar um pouquinho o caminho que a gente quer seguir na nossa conversa de hoje. Então, tu trouxe, né, Mai, muito claramente o conceito de cross-mídia e de transmídia, mas assim, olhando para isso, a gente deu vários exemplos aqui que nos permitiriam caminhar por vários caminhos diferentes e chegarmos a resultados muito distintos. Então, a gente teve que escolher um nicho. Então, com quem nós nos identificamos? Obviamente, somos 4 mulheres. Então, quando a gente fala em mulher, é algo que chama a nossa atenção. Afinal, viemos aí de anos de luta por muitas coisas. É o nosso lugar de fala também. O nosso lugar de fala, o nosso lugar de experiência, o nosso lugar de vida, né? E daí, mulheres, ok, mas a gente também tem um pezinho, assim, dentro dos super-heróis. Que acho que muitas pessoas têm também, mas nós 4 nos identificamos com isso, né? Então, foi como a gente conseguiu situar essa nossa conversa. Queremos falar de mulher, mas queremos falar do conceito de super-heroína. E daí foi onde a gente foi buscar transmídias para trazer essa narrativa. Perfeito. Olhando para essa ótica ali, a gente tem uma vasta gama de personagens femininas que começam da história em quadrinho, né? E ela segue para outras plataformas. Por exemplo, nós temos a Mulher Invisível, né? Que ela do Quarteto Fantástico na história em quadrinhos, ela apresentou em filme, em série, Quarteto Fantástico, enfim, nós temos várias outras personagens, né? E elas trazem vários segmentos, filmes, séries, além da história em quadrinhos. E elas estão muito presentes nos jogos hoje também, né? Uma forma da gente conseguir, inclusive, é uma das propostas das grandes produtoras, né, de disseminar conteúdo, trazer das maiores formas e das melhores formas possível para alcançar todos os públicos e todas as idades. Então, a gente vê desde a venda de bonecos, né, dessas super-heroínas, seja numa linha Lego ou licenciados, né, camiseta, né? Capa de caderno e por aí vai. Mas eu acho que voltando ao que a Giovana está falando de exemplos de super-heroínas, eu acho que a gente não pode deixar de pensar que, para começar, a gente tem um norte dentro do universo de super-heróis que são os HQs.
né? As famosas revistas em quadrinhos, afinal, quando elas surgiram, era o que nós tínhamos de mídia na época. Então, as pessoas consumiam o gibi, a história em quadrinho, que eles iam lá e compravam. E, querendo ou não, a primeira super-heroína que surgiu dali, acho que também uma das primeiras a trazer para outros universos, foi a Mulher Maravilha. Ah, com certeza. Porque tínhamos já estourado o Super-Homem, já tínhamos o Batman, já tínhamos muitos outros. E veio pela primeira vez uma mulher, que é a Mulher Maravilha. Então aquilo, ao lançar aquilo, ao surgir aquilo, o pessoal começa a olhar para a mulher no mundo de heróis de uma forma diferente. Porque apesar de ter muitos outros quadrinhos, não era tão famoso assim, não era tão divulgado, tão amplamente divulgado, quanto quando as meninas começaram a olhar para uma coisa que era de menino e se identificar, se colocar naquele lugar de... Opa, calma aí, uma mulher também pode ser super-herói? Uma mulher... Posso ser heroína. Eu posso ser um super-herói? E daí quando tu começa a mexer com essa identificação do público, é que vão abrindo possibilidades e que eles vão principalmente... trazendo produtos, cada vez mais produtos, por ter um público fiel que vai buscar, que vai consumir cada novo produto, cada novo material, cada nova mídia que for lançada. Independente de público, idade. Mas tem um problema também, né? Quando isso começou a aparecer, a gente também teve que lidar com os estereótipos, né? Isso também é um grande problema. E infelizmente ainda hoje, por mais que hoje nós tenhamos muito mais super-heróis mulheres, falando tanto em quadrinho, quanto hoje em dia filmes, né? Porque com o surgimento do cinema, querendo ou não, as histórias em quadrinhos, elas não perdem o foco, mas elas não estão mais tão amplamente divulgadas quanto os filmes. Então, tu começa a ver uma legião de crianças, de adolescentes, de adultos, que nunca lê um quadrinho. Mas o filme puxa pro conteúdo original, de certa forma, Isso, né? Por isso que eles ficam, porque como assim tu já sabe o que vai acontecer? Gente, o que está sendo filmado num filme em 2023 foi escrito lá em 1969. Vocês que não leram, né? Mas essa produção, então, ela vai acontecendo e ela vai estereotipando a mulher ideal. Porque, ok, temos uma super-herói, temos o olhar da mulher para cá, mas calma lá, ela precisa ser alta, ela precisa ter um uniforme que vulgarize até a certo ponto ela, então precisa ser decotado, precisa ser justo, precisa ser um salto alto, e aquilo vai criando junto padrão de beleza também. Isso, vai criando um estereótipo que, assim, hoje em 2023, eu ainda diria que nós não temos uma super-heroína mulher não estereotipada. Nós não temos representatividade, né, E até quando se fala na Mulher Maravilha, a imagem que vem na nossa cabeça é dela estereotipada. Aquela cintura fina, com aquele decote, aquele short, né? Mais... Até o cabelo, né? A cor do cabelo, o comprimento, a forma como ela usa, que é o que o cinema principalmente criou na nossa cabeça. E é engraçado, né? Quando ela não está de super-heroína naquele momento, ela também tem um estereótipo, né? Uma roupa de um determinado jeito, um óculos para disfarçar, um cabelo que tem que ser amarrado, preso ali. Então, assim, ela tem nas duas facetas o estereótipo. A mulher ainda trabalha nessas duas facetas com o estereótipo. Mesmo sendo heroína, eu tenho que me disfarçar de algum jeito para que ninguém perceba o que eu sou. E o meu disfarce só vai funcionar se eu usar tal estilo, se eu me portar de tal forma. E, assim, avançamos muito na discussão, mas ainda vai um tempo até a gente talvez chegar... A passos de formiga. A passos de formiga. A gente tem outros nomes aqui para citar, então, nesse tema transmídia de super-heroínas, que começaram, em sua maioria, em HQs, e hoje estão em filmes, séries, como personagens em brinquedos, em camisetas, quadros, e que abraçam, né, todos os públicos de várias idades, ou a maioria deles. Maia, vou só complementar uma coisa. Uhum. A gente falou muito da Mulher Maravilha, só que eu acho que apesar da Mulher Maravilha surgir primeiro, vindo da DC Comics, hoje em dia a Marvel tem muito mais representação feminina dentro do mundo de super-heroínas do que a DC. Então, acho que é importante a gente destacar isso, né? Que por mais que não foi quem saiu na dianteira, hoje é quem mais busca abranger de já ter muitas super-heroínas mulheres com filmes lançados onde ela é
a principal, que ela não é só um complemento ali dentro, e até mesmo séries e outras coisas, né? Já falando um pouquinho da transmídia. Mas... eu reconheci, apesar da Mulher Maravilha ser a mais conhecida de todas, eu comecei nesse mundo pela Marvel, né? A personagem principal do X-Men era vampira e foi ela que me levou para esse universo. Então, acompanhava HQ, né? Assistia a animação, depois foi para live action, aí acompanhei os filmes, né? Da Marvel, enfim. E então, ela foi a que me chamou para esse mundo de super-heróis, né? Nem digo super-heroínas, mas ela que me levou para esse mundo de super-heróis. Mas aí a gente tem a Gamora, né? Em Guardiões da Galáxia, a Mulher Hulk, que muito se engana quem pensa que a série foi lançada agora a partir de... Do nada. Do nada, né? A Mulher Hulk tá aí nas HQs desde 1980. A HQ traz uma história muito antiga, né? Eu confesso que algumas vezes eu já tive vontade de buscar os originais e ler, mas eu acabo... É muito mais fácil acessar Netflix ou acessar Disney Plus e assistir do que buscar os HQs. Mas eu tenho... Fora o custo, né? Isso, porque hoje em dia edições tão antigas não são tão fáceis de encontrar. Mas eu tenho muita curiosidade de ver originalmente como era a representação gráfica. Eu acho que é por isso que talvez, né, os mais novos agora, que não tem essa questão de colecionar, não tem tanto essa experiência da história em quadrinhos, né? Pela dificuldade de se achar, ou se é uma edição limitada, ou é um custo alto. Então já se reporta mesmo a filmes, séries, jogos, enfim, já vão para outro caminho, de mais fácil acesso. Mas os nerds de plantão, eu acho que, sem saber, já conhecem o tema transmídia, né? Porque daí a gente começa assistindo um filme, uma série... o famoso universo Marvel, né? Aí a gente busca pelo início dessa história, aí a gente vai para uma HQ, aí a gente descobre um jogo, aí a gente acha um boneco, um personagem. Lançou um filme, vai olhar todo o elenco e aí tá a gente... ali. Né? Ai, não, mas nesse filme aparece um personagem que apareceu no outro, então você tem que assistir o outro ou a outra série pra te entender o que vai acontecer numa cena de 2 minutos dele nesse filme. Então, a sequência cronológica e a sequência de lançamento não eu acho que assim, continuando, né, a gente falou da Marvel, né, que é o nosso Deixa lugar... eu citar rapidinho a Thor, né, que... A Thor, ela teve um filme em destaque agora esses tempos. Né, ano passado, mas ela foi apresentada na HQ em 1962. Então, a transmídia aparece principalmente para os curiosos, né, que vão atrás, que, enfim, que querem saber de onde surgiu, qual foi a ideia inicial, porque não necessariamente o que está na HQ vai estar no filme, né, e vice-versa, mas... Muito de lá se traz para as telas, né? A ideia, né, a origem está ali, né? O que eu ia falar é que, como a gente está falando muito dessa coisa da Marvel, percebe-se, né, que somos Marveletes. Marvel maníacas. Marveletes. Então, assim, me chama a atenção que também foi uma das primeiras a brincar com essa coisa de transmídia, de ampliar o seu universo. Porque ela começa como uma editora, ela começa produzindo HQs, ela vai para o cinema, então ela começa a produzir e dela chega num ponto que ela não dá mais conta de só lançar no cinema. Ela tem uma gama tão grande de personagens que precisam ter as histórias contadas que ela vai para a série. Mas é uma forma de pulverizar conteúdo, né? Porque nem todo mundo, como você tinha citado, gosta de HQ. E como é que eu vou alcançar um público e vender, né, de certa forma, se eu não tenho todo mundo que gosta de HQ aqui? Então, eu vou lançar um filme, eu vou trazer... Falando em pulverizar, assim, a questão que eu ia falar do brinquedo, né? Às vezes tem criança que não assistiu nenhum filme, mas carrega a mochila, tem o estojo, tem os acessórios, tem até a festa do aniversário daquele... personagem. Nunca viu. Nunca assistiu, mas tá ali. Joga jogos. Joga e tá ali. No material escolar tem que ser o primeiro o item a procurar, a mochila, enfim, né, do personagem. Já que a gente está se encaminhando para a educação, de que forma será que a transmídia poderia entrar nesse meio da educação? Como é que a gente poderia usar a transmídia, pensando nisso, e sem sair do mundo das super-heroínas? Eu vejo muito que quando a gente traz essas formas diferentes de ver, de se contar uma história, vamos pensar na Marvel, né? Ela traz formas diferentes de contar uma história.
Então, ela começa de forma escrita, ela traz uma imagem, ela tem uma continuidade lá dentro de uma série. E quando eu trago esse contexto para uma sala de aula, quando eu consigo, às vezes, trazer até mesmo recortes disso. Porque, assim, por que não trabalhar a representatividade ou a estereotipagem de uma mulher com uma foto da Mulher Maravilha dentro de uma sala de aula? Então, por que eu não posso discutir também, trazendo conceitos que são de conhecimento, que são de vivência desses estudantes, para eles olharem, vamos lá, eu consumo, eu gosto, mas até onde também isso me influencia, até onde isso também impacta nas minhas decisões, na forma como eu me olho, como eu me vejo. Lembrando, né, que a gente está falando um pouquinho do papel da mulher especificamente, né? E eu acho que também dá para a gente trazer em questão de comparação. Poxa, tem a heroína do filme, da série, mas e a heroína da vida real? Né? A gente tem personagens femininas brasileiras impressionantes. Maria Quitéria foi uma delas, né? Ela foi uma pessoa que foi para a guerra. Ela se tornou soldado Medeiros e a gente tem a história dela contada em filmes, em documentários, quer dizer, então a gente tem a heroína do filme, mas a gente tem uma heroína brasileira. A gente tem, por exemplo, Anita Garibaldi, enfim, né, várias mulheres que fizeram a nossa história e hoje a gente trabalha dentro desse conteúdo de ensinar e estar falando ali. Então, por que não possa ter uma comparação? Por que não trazer para essa posição, essa realidade? Né? Porque quando tu trabalha lá na disciplina de história, no componente curricular de história, tu fala, ela foi muito importante por isso. Por que não trazer ela como um super-herói? Olha, tivemos aqui dentro do Brasil 5 super-heróis mulheres. O que elas fizeram? Uma teve que se vestir de homem para poder participar de uma guerra, a outra teve, enfim. Então, trazer também coisas reais, fazendo um paralelo com o que é. Porque, por que me chama a atenção dessa super-heroína? Ah, porque ela consegue resolver os problemas, porque a Mulher Maravilha lá interrompeu uma guerra. Ok, mas ela também interrompeu. Então, ela também é uma Mulher Maravilha, só que ela é uma de carne e osso, existiu. Sei lá, tem uma história. Tem uma história. Tem descendentes hoje em dia aqui, né? Eu acho bem interessante, né? E esse conteúdo, ele seria consumido de outras formas também, não ficaria só ali. Já que citou a Maria Quitéria, a gente tem no Museu do Ipiranga uma obra de arte que foi feita dela. Puxando agora farinha para o nosso podcast também, falando de acessibilidade. Então, além da obra de arte tá lá, em exposição, quem fez a obra, inclusive, foi Domenico Failucci. Ela foi refeita em 3D para que pessoas cegas pudessem também viver a experiência, né, de conhecer ali da sua forma quem foi Maria Quitéria. A gente tem conteúdo em audiodescrição também, mas ela é um excelente título de super-heroína brasileira de várias formas, né? Primeiro que a família foi contra, né, essa participação dela na guerra. Segundo, que ela precisou se vestir de homem para participar. E depois, quando o pai descobriu o que ela estava fazendo e tentou ir atrás, os próprios guerreiros ali que estavam com ela se negaram a deixar ela sair, né? Tem um documentário muito legal em animação no YouTube que os estudantes podem acessar, inclusive. Então, a gente tem livro, a gente tem crônicas da Maria Quitéria, então a gente também tem esse conteúdo em transmídia, né? É uma forma bem legal de abordar mesmo. Mas e é uma representatividade feminina, né? Mas que infelizmente, né, não tem o alcance que as super-heroínas que nós acabamos de citar têm, né? Esperamos, cabe sonhamos, a nós, né? Eu ia dizer. Que somos e seremos professoras, cabe a nós, então, disseminar esse conteúdo, porque a gente tem, sim, artefato para isso, a gente tem material pronto. Cabe a nós conhecermos, pesquisarmos, né, e levarmos para os estudantes. Para os nossos estudantes. Fazê-los vibrar e aguardar ansiosamente por uma nova aventura, da mesma forma que outros estúdios, né, fazem com a gente. Mas a gente tem outras super-heroínas que a gente não pode deixar de citar, que, inclusive, elas foram exaltadas agora com a redação do Enem,
Foi um bafafá. Pois é. Nós temos, então, como tema de redação, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Aí a gente vê, então, super-heroínas que, como Maria Quitéria, tem menos visibilidade ainda e que não tem como dizer que não faz parte da educação, porque saiu como tema de redação do Enem. E daí eu né? acho que o mais importante é não isso vir como tema, mas me chocou muito algumas falas que eu vi pós-Enem. Saíram de lá os estudantes, como assim? Que absurdo! Onde já se viu escrever sobre isso? Onde já se viu... Tá, calma lá. Como tu não sabe falar sobre isso? Então a gente se diz estar num mundo onde mulheres já têm os mesmos direitos, mas tu não consegue discorrer sobre isso? E é uma questão social, né? Porque a mulher acaba abraçando os cuidados, que foi o tema da redação, esse cuidado, né? Seja um idoso, seja uma criança, seja uma família, e uma mulher também está naquela jornada dupla de trabalho, às vezes tripla de trabalho, enfim, são invisíveis, né? E é uma questão social, porque muitas vezes aquela mulher é o arrimo da família e ela vai trabalhar, vai ter o sustento para os filhos, vai ter o cuidado dos idosos que tem em casa, enfim, e somos invisíveis muitas vezes, né? Infelizmente é uma realidade que está muito presente hoje em dia. Porque tem, como a gente estava falando, mulheres que se viram ali em 20 e não tem ajuda de ninguém. É elas e elas por elas. O interessante é pensar, né, no papel da mulher e do homem nesse sentido, né, com todo respeito, mas que isso é função da mulher, mas que quando um homem faz, ele está ajudando, né? Nossa, ele é tão bom, ele ajuda. Sim. Nossa, mas ele faz isso, ele te ajuda. Agradece que ele te ajuda. Agradece que tu tem ele na tua vida. Só que daí a gente vai de novo falar de anos e anos. É delicado. É um ponto bem... Mas enfim, eu acho que vale, né, para nossa discussão a gente ver que, com pequenos passinhos de formiga, que a gente falou agora há pouco, né? Com pequenos passinhos de formiga, talvez, possivelmente, veremos um mundo onde elas estão muito mais destacadas. Mais visíveis. Muito mais. Elas estão na tela. E aí eu lembro de um filme da Marvel que traz o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que traz a Feiticeira Escarlate como mãe, muito louca, perdeu a sanidade nessa maternidade. Não, e que assim, que já é uma transmídia de uma série, né? Porque originalmente a história é contada numa série, e daí nesse filme, para as pessoas serem obrigadas a que começou na HQ em 1964, isso, na verdade. E foi, né? Enfim, e daí ela traz um estereótipo de mãe que também não... Enfim. É bem delicado ali, claro que tem a questão da ficção, né? Mas é uma mãe que... O ponto é, né? Qual super-heroína é mãe? Acho que mas ela trouxe a maternidade de uma forma muito rude, se a gente analisar. Claro, grosso modo não, mas assim, com um olhar mais delicado, com um olhar né? delicado, se ver essa questão, e né? se sentir representada, né? Porque a questão dos filhos ali. Porque né? quando ela se torna mãe, ela fica muito louca. Gente, eu não consigo achar um adjetivo pra descrever o que eu tô sentindo, o que eu penso, porque... Mas assim, eu acho muito multiverso da loucura. Só que assim, eu acho que foi uma primeira vez, de novo, que alguém brincou com a ideia de ser mãe. Porque não tem o conceito de maternidade. Mas Hollywood brinca bastante com a maternidade. E a gente tem aquele estereótipo. Não, mas eu digo de super-heroína mãe, né? De super-heroína mãe é a primeira vez que eles vão brincar um pouquinho. Porque elas mal tem marido, por assim dizer. Sim. Ou namorado, ou enfim, pá. E daí brincar um pouquinho com a maternidade. Quando tem, elas são, né? Elas não são a personagem principal. Isso, elas são só coadjuvantes ali, né? Então, de novo, eles trazem. Talvez não foi a melhor forma de retratar a maternidade, não, mas foi uma forma de retratar, né? Porque apesar de toda a loucura dela, a gente percebe nitidamente até onde ela vai pelos filhos que ela tem, né? Mas aí é outra coisa que a sociedade cobra, né? De que a mãe tem que dar o sangue, a vida, e quando é mãe é só aquilo. Você tá naquele papel como se fosse o único papel da sua vida. Sim. E aí esquece que a mulher também exerce outros papéis, né? Claro que ser mãe
Eu falo, enquanto mãe, é o papel mais importante da minha vida, mas até onde isso foi construído, até onde isso é concepção da nossa sociedade patriarcal, enfim, porque no meu caso, eu percebo assim, até onde eu vou, até onde eu faço, e de retornos diferentes, de olhares diferentes, espera, né? não como uma crítica agora, mas de pensar assim, não, mas ele faz, ele ajuda, não, você faz porque é teu papel, é diferente. É diferente. Nossa, e de novo, se a gente for discorrer sobre isso, gente, a gente vai ficar aqui mais 3, 4, 5 episódios, né? Mas é delicado trabalhar maternidade com jovens, né? Redação do Enem, adolescentes. É bem delicado. Cada um vai escrever ali e discorrer da forma Como cultural. viveu isso, né? Isso, de forma cultural, né? De como E é uma questão percebe cultural. isso. É uma questão social, mas também é uma questão cultural, né? É o que é o meio onde eu estou, o meio onde eu convivo, e é o que eu vou relatar de Então, experiência. não tem certo O meu capital cultural ali vai ser limitado ao que eu estou convivendo ou vivendo. Somos frutos, Né? né? Então, cabe a nós termos essa conversa. Isso. Acho que poderíamos continuar, né? Como eu falei, por 3 Temos ou 4 muito. episódios, mas acho que neste momento podemos considerar que o nosso objetivo foi atingido, né? Muito obrigada pelo convite. Agradeço a Foi um papo presença. muito legal. Obrigada, Gil, Evelyn, Eline. Eu que agradeço. Até o próximo. Até a próxima. Até mais.